O contexto desse texto que nós lemos nos mostra um tempo onde o povo estava muito mais preocupado consigo mesmo do que com a obra de Deus, e com isso deixando de lado a vida espiritual. E nesta ocasião, exatamente nesta ocasião, Deus levantou o profeta Ageu, e através desse profeta, Deus envia uma mensagem àquele povo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus vai enviar uma mensagem para você nesta noite. A primeira coisa é que as pessoas estavam mais preocupadas, olha o que diz a palavra, com suas casas de fino acabamento, conforme a gente leu ali em Ageu 1:4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então aqui existe uma simbologia, meus amados, porque ao falar sobre casas, o Senhor se refere às nossas preocupações seculares. E aí a gente olha, hoje em dia, muitos cristãos estão afastados dos seus ministérios em virtude dos seus trabalhos seculares. E muitos não têm mais tempo para Deus por causa dos estudos, por causa do trabalho exagerado e por causa das suas preocupações geradas em torno de um padrão de vida fora do contexto bíblico. E qual é o padrão de vida fora do contexto bíblico? O padrão de vida fora do contexto bíblico é o lugar onde se gasta muito dinheiro e consequentemente se exige ganhar muito dinheiro. Como é que o dinheiro começa a se tornar senhor da nossa vida, pastores? Quando a gente começa a gastar muito, e porque a gente está gastando muito, a gente tem que ganhar muito. Não tem pessoas que estão gastando a sua vida atrás de dinheiro? Quanto mais se tem, mais se quer ter. Então Deus vem falar com esse povo aqui desta forma, chamando eles a um entendimento. Em segundo lugar, nós precisamos entender que nós somos o templo. Diga assim: nós somos o templo. Então observe, filhos, quanto menos eu penso em templo, mais eu penso em casa. E quanto mais eu penso em casa, mais eu me afasto da espiritualidade de Deus. Então muitas vezes nós preferimos arrumar a casa e deixar o templo de lado. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga: será que esta não é a tua preferência? Então esta é a realidade, filhos. O homem tem deixado de lado as coisas de Deus em prol das suas próprias preocupações. E um número considerável de cristãos tem entrado na apostasia e tem deixado as suas obrigações com o Senhor de lado. E o resultado desta atitude nós encontramos em Ageu 1:5. Vejam, diz assim, vejam onde os seus caminhos os levaram. Os caminhos estão grafados aqui no capítulo 6, que nós acabamos de ler aqui nesse sermão. Vamos ver o que acontece quando a gente deixa o templo de lado. Diga assim: quando eu deixo o templo de lado. Existem algumas coisas que sobrevêm sobre a minha vida. Primeiramente, você tem plantado muito e colhido pouco. É o que está nos dizendo o texto. Então o agricultor, ele planta na esperança de algo no futuro. E o que Deus está nos dizendo aqui, meus amados, é que atualmente é que nós não temos conseguido atingir as expectativas em relação aos nossos sonhos e às nossas orações. Que tem muita gente frustrada na questão sonhos e na questão petições. Não está tendo respostas. Você tem plantado muito e tem colhido pouco. Segundo, vocês comem, mas não se fartam. Todos nós sabemos, meus amados, que o nosso alimento é a palavra. E hoje nós conhecemos ministérios aonde há cultos todos os dias da semana, várias vezes por dia, e não há problema nenhum nisto.
Glória a Deus por isto, exceto, meus amados, pelo fato de haver pessoas que frequentam 5 ou 6 desses cultos, sem com isso ficarem alimentadas. Frequência de culto não quer dizer alimento. Tem muitas pessoas, meus amados, que têm frequentado muitos cultos, mas não têm sido alimentados. É como se a palavra fosse absolutamente insossa e incapaz de gerar efeitos. Olha aqui, o distanciamento de Deus faz com que a palavra não nos alimente mais, pastores. O distanciamento de Deus, e aí é uma coisa que tem que começar a chamar a atenção nossa, se eu estou perto de Deus ou longe de Deus, é quando a palavra começa a não entrar mais na minha vida, quando a palavra não começa mais a ministrar em mim. Quando isso começar a acontecer, existem 2 fatores que você tem que analisar: ou o problema está no púlpito, ou o problema está em você. É uma análise madura que nós temos que fazer. Ou o problema está no púlpito, ou o problema está em mim. Então olhe para o irmão que está ao seu lado, diga: será que o problema está no púlpito ou está em você? Em terceiro lugar, bebem, mas não se satisfazem. E águas refere-se em geral ao Espírito de Deus. E de forma parecida aqui com o comer, o Espírito Santo de Deus, ele perdeu a sua eficácia na vida de muitas pessoas preocupadas com os seus cotidianos e em detrimento às coisas de Deus. Tem muita gente que há muito tempo não ouve mais o Espírito Santo falar com ele. E a Bíblia fala claramente sobre isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu creio que o primeiro amor que as pessoas vão esfriar é o amor concernente às coisas de Deus. Pessoas afastadas de Deus e fora da vontade de Deus não conseguem obter resultados eficientes do seu esforço. Estas pessoas, elas utilizam tudo que o mundo oferece de melhor, porém nos momentos de dificuldade, percebem que estão absolutamente desamparadas. E a pior coisa, meus amados, é quando nós não sentimos Deus nos amparando, é quando nós não sentimos Deus nos aprovando, é quando nós sentimos que Deus já não está mais junto com a gente. Temos dinheiro, mas não temos Deus. Temos casa, mas não temos Deus. Temos condição, mas não temos Deus. A pior coisa não é a falta das coisas, a pior coisa é a falta de Deus. Olha aqui, meus amados, quando as pessoas começaram a preocupar-se mais com as suas casas do que com o templo, o que aconteceu? Deus deixou de andar com eles. Deus deixou de estar com eles. E isso é perigoso quando Deus deixa de estar conosco. Em segundo lugar, aqui o segundo item é o vinho, meus amados. E este líquido milenar, ao longo dos séculos, representa basicamente transformação e felicidade. E desta forma nós compreendemos que a felicidade do povo de Deus se esvaiu. Não havia mais ânimo para trabalhar, nem desejo de mudar a situação no qual estavam. Tem muita gente vivendo assim na igreja. Ele simplesmente virou exatamente isso, um membro de igreja. Ele não trabalha, ele não frutifica e tampouco preocupa-se com isto. Virou uma coisa normal. Por quê? Porque ele não sente mais prazer e mais felicidade nas coisas de Deus. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: você tem prazer e felicidade nas coisas de Deus? O terceiro item é o azeite. Está aquecendo, amado? Eu não sei se é eu que estou com calor. Está aquecendo a palavra? Amém? Quem está esquentando a turbina? Amém? Até o final pode estar certeza que vai estar pegando fogo. Eu já estou aqui no fogo. Eu já cheguei no fogo aqui, amados. Já cheguei quente hoje. Amém? Glória a Deus por isso. O terceiro item aqui, amados,
é o azeite, e o azeite definitivamente representa a presença do Espírito Santo de Deus, e este por sua vez desapareceu, e ninguém fazia ideia do que seria ter o Espírito Santo de Deus. E definitivamente Ageu consegue aqui transmitir uma mensagem completa, aonde os prejuízos por deixar perder-se a glória do templo atingem o povo de Deus em todas as áreas, seja a área física, seja a área espiritual, seja a área sentimental e até mesmo a área psicológica. Não é apenas o salário aqui, conforme nós pensamos, que é lançado num bolso furado quando nós deixamos de lado a santidade através de nós como templo do Espírito Santo, e sim todas as coisas. Quando nós deixamos de lado o templo, a gente perece. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga: irmão, se você não se importar com o teu templo, você vai perecer. Então, meus amados, Deus, Ele quer restaurar a glória do templo, e esse templo é você. E o profeta Ageu, ele não tratou no seu curto espaço de pregação, nesse curto espaço apenas mensagem de destruição para os que deixaram de lado a santidade aqui, amados. Mas nós vamos observar através da pregação do profeta algumas atitudes que podem restaurar a glória de Deus em sua vida e restaurar o seu destino, porque quando eu restauro a minha intimidade com Deus, eu estou me preocupando com o meu futuro. Preocupar-se com o futuro não é saber do futuro. Tem gente que quer saber do futuro. Você preocupar-se do futuro é você restaurar a tua intimidade com Deus. Então você tem que fazer algumas coisas. Primeiro, seja obediente. O versículo 12 diz assim, Zorobabel, filho de Saltiel, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Este versículo aqui, meus amados, possui 4 verdades libertadoras, que se você for colocar em prática, certamente um futuro especial pode estar à sua disposição. Existem 4 coisas aqui que você pode fazer a partir de agora e mudar o teu futuro amanhã. Quem quer fazer? Então diga: eu quero fazer. Então nós vemos aqui, amados, primeiro, Zorobabel ouviu a voz de Deus. Diga assim: Zorobabel ouviu a voz de Deus. Diga: o meu futuro pode ser mudado se eu começar a ouvir a voz de Deus. Então Zorobabel, meus amados, era governador de Judá. O governo ouviu a voz de Deus. Então nós vemos que muito se fala a respeito dos políticos brasileiros, e há um entendimento generalizado no qual todos são corruptos. Você tem visto corrupção em cima de corrupção todos os dias, não é verdade? Nós vemos cada vez mais o buraco da corrupção cada vez maior na nossa nação. Agora, em vez de nós criticarmos, nós temos que começar a orar e a profetizar sobre esse governo que está aí, amados. Em vez de nós criticarmos, em vez de nós zombarmos, em vez de nós ficarmos mandando mensagem no Facebook, em vez de nós ficarmos mandando mensagem e fazendo um tuitaço, isso de nada adianta, meus amados. Isso não vai resolver o problema da corrupção, porque sai um corrupto, entra outro corrupto, porque o problema não está no governo, o problema está no demônio que age na corrupção. O problema está na prole que se instalou no nosso país, uma desgraça terrível, e tudo isso adentrou por causa da desobediência do povo concernente a ouvir a voz de Deus. Então a igreja tem que começar a fazer o seu papel, e nós estamos encarregados de mudar este conceito. Quem vai mudar o nosso país não será um melhor governo.
Você tem que entender isto. A igreja tem que entender isso, amados. O que vai mudar a situação do nosso país é quando a igreja do Senhor colocar o seu joelho em terra e orar pela nação, e começar a pedir a conversão da nossa nação, e começar a pedir a extinção desses demônios que dominam a nossa nação. Então nós temos que começar a orar pelos políticos, pois no dia que eles ouvirem e obedecerem à voz de Deus, certamente a glória do templo da nossa nação será restaurada, porque o povo que se chama pelo meu nome, se eles fizerem o seguinte, orarem. Nós temos que orar, amados. Nós temos que começar a interceder aonde nós estamos inseridos. Então diga assim: é tempo de orar. Diga: oração vale mais do que a crítica. Amém. Em segundo lugar aqui, amados, o sumo sacerdote Josué ouviu a voz de Deus. Não deve ter sido fácil para Josué, a autoridade máxima em termos espirituais em Judá, obedecer à voz do profeta. Sabe, amados, atualmente a igreja ela sofre com esta situação. Muitos homens e mulheres de Deus, eles acham que podem resolver tudo sozinhos, e a voz de Deus muitas vezes tem ficado em último lugar. Agora deixa eu dizer algo, amados, não importa, não interessa a posição eclesiástica, mas sim a posição diante de Deus. Porque se você deseja crescer como homem ou como mulher de Deus, é preciso ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E deixa eu dizer algo para vocês contundente aqui, meus amados: Deus precisa voltar a falar nos púlpitos das igrejas. Deus precisa voltar aqui para cima, porque há muito tempo tem muita gente como a caixa, como a arca, aonde ela era levada para o meio do povo, mas era só um símbolo, aonde Deus não estava mais presente. Em muitos lugares as igrejas não estão vazias de pessoas, mas estão vazias de Deus. Não se ouve mais a palavra da verdade, não se ouve mais Deus falar, mas ouve o ego falar, e ouve a prostituição de palavras falar, e o povo está se corrompendo. É tempo de nós orarmos e pedirmos: Senhor, comece a ministrar nos púlpitos, comece a limpar os púlpitos, comece a tirar a desgraça de cima dos púlpitos, e comece a trazer a tua palavra novamente. Quando isto acontecer, meus amados, Deus vai começar a ouvir. O púlpito da igreja não é palco para show. O púlpito da igreja é lugar de atrair a presença de Deus, amados. Amém. O dia que você vir nessa igreja e você não ver mais Deus falando nesse púlpito, saia daqui, porque apostatamos todos. Mas enquanto você estiver aqui e estiver ouvindo isso que você está ouvindo agora, e quem sabe você não está gostando muito, eu não estou nem aí se você está gostando ou não. Eu falo aquilo que Deus está mandando ouvir. E aqui nesse altar tem fogo para alimentar, tem fogo para curar, tem fogo para libertar, tem fogo para transformar, e é este fogo que será transmitido. Então é preciso nós compreender isto e acatar a voz do Senhor. E o texto aqui diz que o povo temeu ao Senhor, e isto aconteceu porque eles tomaram consciência das consequências de não acatarem a palavra de Deus. Então, meus amados, é preciso temer e obedecer a palavra de Deus para poder habilitar na sua vida chaves capazes de abrir portas nas áreas seculares e espirituais. Uma vida obediente é uma vida próspera, uma vida obediente é uma vida saudável. Existem portas que só vão se abrir com a chave da obediência. Existem portas que você está tentando forçar, existem portas que você está orando, existem portas que você está sonhando, mas a única chave que abre essa porta é a chave da obediência. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga assim: obedeça, e portas vão se abrir para você. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não erramos os nossos passos.
Aquele que tem Deus na sua vida sabe para onde caminha, sabe tomar decisões, sabe a hora de ir, sabe a hora de parar, sabe a hora de retroceder, sabe a hora de agir, sabe a hora de falar, sabe a hora de calar. Por quê, meu amado? Porque você tem o Espírito Santo que conduz a tua vida. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem a condução certa e tem um futuro abençoado. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: me mostra os teus caminhos e eu mostro a tua obediência.